Boa noite, mais um programa Palavra Franca, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso para o Goiás e para o mundo, trazendo hoje, nesse mês de setembro, uma especialista, a nossa convidada de hoje, para falar sobre o Setembro Amarelo. Ela é psicanalista clínica, analista comportamental, psicopedagoga, terapeuta sistêmica familiar, psicopedagoga, especialista em codependência, técnica em reabilitação e dependência química, orientadora social, não é sexual, gente, é social mesmo. Teóloga, vamos receber com muita alegria, doutora Miriam Fernandes. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor Jaimilson. Uma satisfação estar aqui de novo, né? Aqui eu já sou de casa. Já é de casa, né? Inclusive tem até um quadro lá. Já tem até quadro. E é uma satisfação estar aqui e falar de um assunto que é muito importante. Embora escolher apenas essa data para debater sobre o assunto, mas é algo que a gente vê todos os dias, a situação está se tornando crítica em relação à questão do suicídio e falta muito pessoas que realmente queiram ou se interessem em levar esse assunto, levar conhecimento, porque muitas vezes o que acontece é pura falta de conhecimento. E aí a gente precisa ter esses espaços para estar debatendo, porque é uma questão de vida, né? E a gente precisa lutar por isso. Gente, o mês amarelo, o Setembro Amarelo, ele é um mês que é dedicado, à valorização da vida e o combate ao autoextermínio, que é o suicídio. E uma das formas, que a gente tem de prevenir isso, doutora, é justamente falar, Isso. Falar, abrir o coração. Então, você que está nos assistindo aí, puder divulgar o nosso link, programa Palavra Franca, tanto no Facebook como no YouTube, você pode ter mais informação. Informação é poder. E hoje nós vamos falar com a doutora justamente sobre setembro. Doutora, uma curiosidade, eu acho que a senhora deve saber, Inclusive, gente, ela veio até a caráter, Setembro Amarelo, tá aqui, ó, amarelo, E qual é a razão de ser amarelo, do setembro ser amarelo? Olha, em 1994, um jovem nos Estados Unidos, ele cometeu suicídio e ele era apaixonado por carros, e ele tinha um carro amarelo. E no dia do sepultamento dele, os amigos forneciam cartazes, uns cartãozinhos com uma fitinha amarela, pedindo para as pessoas que se alguém tivesse alguma questão emocional e tal, e não tivesse bem, que buscasse ajuda. Então, por causa disso, ficou o setembro. O amarelo ficou representando a luta pela preservação da vida. E, doutora, uma das coisas, a gente sabe que o ser humano, por via de regra, está todo mundo doente, Pelo Sim. jeito, está todo mundo doente. Sim. Nesse item, o mês é dedicado a essa preservação da vida e o combate ao autoextermínio. Quais são as atividades, as ações que esse mês acontecem para que as pessoas sejam informadas? O que a gente mais vê nesse período são as palestras. Palestras. Normalmente muita palestra. Agora, como a gente vive 100% da mídia, Sim. Então nós temos muitas entrevistas, nós temos muito bate-papos em relação a isso, muitos podcasts, as pessoas hoje conseguem, de uma forma mais ampla, falar sobre isso, mas normalmente era somente palestras. Palestras. Era palestra, uma roda de conversa e tal, e era uma coisa assim muito voltada simplesmente para frisar que era um mês em que fazia algo em relação a isso, mas nunca assim uma forma mais clara de prevenção, entendeu? De ensinar para as pessoas como se comportar, como fazer, normalmente não tinha isso, era mais só mesmo para falar da questão do suicídio. Tá, e já que a gente está falando sobre a questão da preservação, uma curiosidade, como é que a gente consegue identificar uma pessoa que está passando por esse momento? Tem como? Tem sim. De 8 a cada 10 pessoas que cometem o suicídio, eles deram sinais antes. 8 em cada 10. Então tem como identificar, Tem como identificar.
né? De repente, tem uma pessoa que tinha um comportamento, era uma pessoa alegre, uma pessoa, né, que proativa, uma pessoa que estava ali, e de repente você começa a perceber que essa pessoa está se isolando, essa pessoa começa a falar sobre vontade de sumir, vontade de ir embora, não sei para onde, tem hora que me dá vontade de pegar minhas coisas e sair pelo mundo e não voltar. São falas simples, sim. Né, que muitas vezes passa desapercebido, porque a gente às vezes está até acostumado com isso. Até nós também de vez em quando. Quem nunca? Quem nunca? Eu costumo dizer que é o cúmulo do absurdo, né? É a pessoa que mora sozinha e querer fugir de casa. Não tem como, né? Tem dia que eu quero. Tem dia não. Quem nunca, né? Pois é. E aí, então, são essas pequenas coisas que a pessoa, eles vão apresentando, né? Começa a se isolar, a pessoa que era de muitas amizades, de muitos eventos sociais, de repente ela começa a se afastar, começa a se isolar, começa a reclamar da vida, começa a ir para um quadro de depressão. Nem toda a pessoa que está com problema de depressão vai chegar ao suicídio. Mas normalmente quem comete o suicídio vai passar pela depressão. Olha, interessante. Nem todos, mas a maioria vão passar por isso, né? Então a gente começa a identificar nas pequenas coisas, né? E às vezes o que é mais interessante é que as pessoas costumam dizer que quem quer se matar não dá sinal. Que quando a pessoa começa a dizer, porque eu vou me matar, normalmente as pessoas acham que é simplesmente uma questão de querer chamar a atenção. É verdade. Tem isso também, né? É verdade. E as pessoas quer chamar a atenção. É interessante, né? Sim. Não é para se aparecer. Manipulação, entendeu? Sim. Mas realmente, de fato, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro, ela está mostrando uma necessidade. E muitas vezes a gente não olha para isso. E a forma de prevenção, uma das formas é essa. É se conectar com as pessoas, ter sensibilidade, né? E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar uma pessoa? Primeira coisa, escuta sem julgamento. Escuta sem julgamento. Escuta sem julgamento. Porque normalmente quando a pessoa vem falar de um problema para você, aí o que as pessoas começam a dizer? Mas se eu fosse você, eu fazia assim, eu tomava a decisão X, eu não fazia desse jeito, eu fazia de outra forma, né? E aí começa, mas isso é frescura, mas isso é não sei o quê. Então, muitas vezes as pessoas não se abrem por medo de julgamento. Do julgamento. E isso é cruel, não só para quem já é normal, mas ainda mais para quem já está passando por esse momento, né? Exatamente. Então, dá até para dizer que, na verdade, esse negócio de quem diz não faz é mito, então, né? Porque, na verdade, quando a pessoa diz, ela faz. A questão é quem está ouvindo, captar a mensagem, né? Exatamente. É aí que entra a sensibilidade, a empatia. Sim. Entendeu? É eu me colocar no lugar do outro, pensar com a cabeça, com o pensamento, com o sentimento do outro, não com a minha. Certo. Entendeu? Então, muitas vezes é isso. Eles dão os sinais e a gente ignora, porque não, só está querendo mesmo chamar a atenção, não é frescura, não, é porque para fulano puder. Sim, se ela tivesse um bom equilíbrio emocional, se ela soubesse regular as próprias emoções, ela não chegaria nesse ponto. Se ela chega a atentar contra a própria vida, é porque ela já provou que ela não tem capacidade de regular as próprias emoções. E aí, no caso, só pedindo ajuda mesmo. Só pedindo ajuda. Doutora, e aí eu quero mandar assim, um abraço para todos que estão nos assistindo e dizer que você tenha mais empatia pelo próximo e saiba ouvir, né? Sem julgar, inclusive, né? Doutora, a pessoa identificou um sinal, né? Tem alguns sinais, assim, padrões, além dessas frases já, esse comportamento de sumir. Primeiro, comportamento de se afastar. Essas frases soltas, vamos dizer assim. Tem mais algum sinal? Tem. Normalmente, uma coisa que é bem característica também é a autolesão. Autolesão. O que é uma autolesão? É quando a pessoa começa a se cortar, se queimar, se machucar. Isso também é um indício. Entendeu? Deve prestar atenção. Nem todo mundo que comete a autolesão, e não quer dizer que eles vão se matar. Porque muitas vezes, o que acontece na autolesão? Por exemplo, eu tenho pacientes, garotas de 14, 15 anos que se cortam, entendeu? E por que elas se cortam? Elas têm uma dor muito forte, né? Uma delas, por exemplo, ela sente que ela é culpada pela separação do pai e da mãe.
Nossa, que Porque coisa. ela era criança, ela era muito apegada com esse pai, muito apaixonada por esse pai, e um dia ela estava dormindo e os pais discutindo, porque a mãe tinha descoberto uma traição do pai. E ela desce as escadas e ela pegou a conversa pela metade. Ela só ouvia a mãe falando para o pai assim, é por causa dela que você está me deixando, você está me trocando por ela e tal. E ela, por gostar tanto do pai, ela achou que a mãe estava se referindo a ela. Que aí coisa. ela volta para o quarto, o pai vai embora de casa e ela fica anos e anos. Isso ela tinha mais ou menos 7 anos de idade. Meu Com 14 Deus. anos ela começou a se cortar. E aí, quando a gente foi para a terapia, começamos a trabalhar, aí foi que eu fui descobrir qual era o problema dela e o que acontecia. Quando ela, por muito tempo, ela ficou esperando que esse pai voltasse. À medida que ela foi se conscientizando que esse pai não ia voltar, aí a dor... De volta com a nossa convidada, a doutora Miriam, falando sobre o Setembro Amarelo. Agora, o caso em que uma jovem de apenas 7 anos... ao se culpar pela separação dos pais, terminou adquirindo aí um trauma. Bom, então com 7 anos ela teve a experiência e aos 14 anos ela começou a se mutilar. No caso, a gente não chama de mutilação, né? Não é mutilação, A gente certo. não usa mais esse termo, ele foi tirado. A gente não É autolesão. lesão. A gente não usa mais o termo automutilação. Então ela foi para esse lugar de dor. E aí eu conversando com ela e perguntei, né? Mas por que você está fazendo isso? Ela falou, não, tia, sabe o que é? Porque quando eu estou me cortando, eu esqueço a dor do meu peito e presto atenção na dor da minha perna. Meu Deus! Então, a questão da alta lesão é exatamente isso, é um desvio da dor. Então, normalmente, quem está se lesionando, normalmente está fazendo isso. Eu não quero pensar na minha dor, no meu sofrimento, né? E por isso eu crio um mecanismo, eu crio uma outra forma de desviar essa dor. Mas, normalmente, isso pode ser um sinal de que a pessoa está querendo, né, de alguma forma, ir para um passo mais sério dentro desse processo. Porque o que a gente precisa entender? Quem comete o suicídio, ele não quer morrer. Interessante. Ninguém que comete suicídio, não, eu vou, não porque eu quero morrer. Não, a verdade, ele não quer morrer. Ele quer acabar com o sofrimento. E a única forma que ele entende que vai conseguir se livrar desse sofrimento é morrendo. Mas a ideia, o pensamento central, o desejo central não é a morte. É fugir da dor. É fugir da dor. Né? Então, antes dele chegar no ato de tentar se matar, ele vai ter várias tentativas. Sim. Ele vai se isolar, ele vai, uns vão buscar ajuda, outros não vão, uns vão se lesionar, cada um vai ter uma forma. Mas o sinal é bem claro, é bem evidente. Não tem como a pessoa... E normalmente eu vejo, né? Famílias que depois que acontece, bem dizer, bem que eu percebi isso, bem que ele falou isso, bem que ele falou aquilo. Então, assim, sempre dão sinais. E aí, entre esses sinais está o isolamento, né? A autolesão e essas frases que... de uma certa maneira, ditas soltas, mas terminam juntando tudo, é uma mensagem de socorro, né? Sim. O que mais a gente podia elencar nesse rol de, vamos dizer, pistas que a pessoa pode dar? Além da questão das pistas, uma outra coisa que é muito interessante, que se deve ter um certo cuidado, são pessoas que fazem uso de medicação. Olha aí, interessante. Porque várias medicações para depressão, para ansiedade, leva à ideação suicida. É mesmo? Normalmente, tem medicação que, se você abrir o bulário, a bula, lá no meio tem um quadro vermelho e lá vai dizer, né, os efeitos colaterais. Normalmente lá fala sobre a ideação suicida. A medicação, olha gente, interessante, eu estou ouvindo pela primeira vez. Então, são medicações que são passadas para pessoas
pelo médico, né? Autorizados pelo médico, para um tratamento determinado. Mas esse medicamento, ele gera isso na pessoa também? Muitas vezes, né? É uma ocorrência baixa, mas tem a também, possibilidade, está lá, tem o percentual, às vezes é um percentual baixo. Mas, pelo menos na minha concepção, é assim, se tiver 0,01% de chance de acontecer, para mim, já é chance de acontecer. Sim. Né? Quero saber os números que tem na frente. Sim. Então, muitas vezes isso, certas medicações vão levar a essa ideação. Assim como também os transtornos. Né? Do tipo... Transtorno bipolar, o borderline, né? o esquizofrênico, vários transtornos de personalidade, de transtorno mesmo emocional, psicológico, mental, que as pessoas têm, podem levar à ideação suicida. Vamos destrinchar aqui esses transtornos, que é bom, né? É bom a gente pegar para identificar. Eu já ouvi muito falar sobre esses transtornos, mas já que nós estamos com a profissional hoje, vamos aproveitar, né, gente? Hoje o programa é uma edição especial para tratar desse assunto de utilidade pública, o Setembro Amarelo, uma campanha de preservação da vida. Por exemplo, esses transtornos aí, você falou alguns que são bem conhecidos. Por exemplo, transtorno bipolar. Basicamente, o que é uma pessoa que tem transtorno bipolar? É uma pessoa que ela tem uma disfunção de humor, entendeu? Certo. Então ela tem uma variação de humor. Ela pode amanhecer de um jeito, eufórica, feliz, alegre, e no final da tarde ela pode estar depressiva, entendeu? E ela já está se sentindo mal, então é uma variação de humor. Sim. E isso pode ocorrer vários dias, uma vez por dia. Então, assim, é imprevisível. Sim. E aí a pessoa vai ter essa oscilação. Então, à medida que ela tem essa oscilação, ela vai apresentar comportamentos completamente diferentes. Entendeu? E opostos, né? Normalmente, né? Porque da euforia para uma depressão, para o que a gente chama um estado maníaco, né? E ela vai para esse lugar, gritante a diferença, né? E aí a pessoa vai ter essa dificuldade. Esse é o transtorno bipolar. E o transtorno, para o nosso telespectador, quero mandar um abraço para todos vocês que assistem e curtem o programa Palavra Franca. Não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal e sigam nossas páginas nas redes sociais. E o transtorno borderline? O borderline, ele já fala, né? A pessoa vive nas bordas, ela vive nos limites. Então ela sai do 0 e vai para o 100. E fica lá. Ou ela está no 0 ou ela está no 100. Entendi. O que essa pessoa precisa? Normalmente nós buscamos o quê? Nós buscamos o centro. O equilíbrio. O 50%, que é o equilíbrio, né? O borderline, ele não consegue achar esse equilíbrio. Então, quando ele está, por exemplo, bem, ele ama e ama demais. Ele é capaz de morrer. Mas se ele ficar com raiva, acontecer alguma coisa ali, aí ele quer matar. Entendeu? Então ele sai de uma borda e vai para outra. Entendi. Então são pessoas que vivem à borda. São muito intensas emocionalmente, né? E aí, se a gente fosse discorrer aqui sobre isso, é bem mais profundo, né? São pessoas que têm a dor do abandono, da dor da rejeição. Então elas vão para a vida, elas vão se relacionar, mas dentro desse relacionamento ela vai ter essa dificuldade de confiar que ela não vai ser abandonada. Então ela começa a testar o outro para ver até que ponto o outro vai suportar e até que ponto o outro não vai abandoná-la. Então, assim, é uma guerra que ela trava com ela mesma, né? Porque para ela tudo é muito intenso. Então, tudo. Então ela tem uma raiva muito intensa. Ao mesmo ponto, quando ela ama demais, ela é muito intensa naquele amor. Então tudo pro borderline é tudo muito intenso. Meu Deus, gente, eu tô viajando aqui nessa matéria aqui, porque o que eu tô identificando de gente com borderline, viu, pessoal? E aí o interessante, dentro desse transtorno, tem muitas pessoas que têm um transtorno e normalmente eles vão para autolesão. Porque quando eles estão extremamente ali dentro daquela dor, daquele sofrimento, então eles acabam indo para autolesão. Bom, falamos sobre o bipolar, sobre o borderline, tem mais outro aí. Tem vários, né? Tem vários, né? Mas você falou um aí agora. Esquizofrênico. Esquizofrênico. É bom, sabe por quê? Porque às vezes a gente tá assistindo aqui e aí a turma vai identificando. E aí a próxima pergunta é:
identificou qual é o próximo passo que a gente fazer. Mas o esquizofrênico, qual que é? O esquizofrênico é assim, de forma bem popular, bem simples, vamos falar no linguajar bem comum. Palavra franca, direta e reta. Vamos tirar esses termos técnicos, tipo, não sei o quê, coisa mais simples. É uma pessoa que saiu da casinha. É que rompeu com a realidade. Entendeu? Então, assim, normalmente quando a pessoa faz alguma coisa assim, a gente entende, fala, nossa, fulano saiu da casinha, perdeu as estribeiras. Então, o esquizofrênico... Chutou o balde. Isso, ele rompe com a realidade, ele cria um mundo paralelo, entendeu? Então, ele vai viver a partir dessa ilusão que ele cria. Né? E aí, alguns ainda fica meio que vai no mundo imaginário e volta, mas tem uns que vai e não voltam mais, ficam lá, entendeu? Então, dentro disso aí, tem muita possibilidade de um esquizofrênico cometer o suicídio, mas aí ele já não vai cometer simplesmente pela questão da dor. Entendeu? Ele pode fazer isso pelo surto psicótico. Sim. Entendeu? Ele pode surtar e dentro do surto ele pode chegar a cometer o suicídio. Doutora, foi até bom você falar essa palavra surtar, porque parece pouco se fala sobre isso, mas eu observando alguns casos ao meu redor, né? Eu identifiquei muitas pessoas, inclusive jovens, que do dia para a noite as pessoas surtam. Eu já acompanhei alguns casos de surto, pessoas excelentes, né, que estavam aqui entre nós, tudo bem, e daqui a pouco surtou e, né, teve que ir para uma clínica de recuperação psiquiátrica. Aí eu pergunto, esses surtos que eu, na minha opinião, não sei se a senhora pensa assim, mas parece que são mais comuns do que a gente imagina. Esses surtos, eles, na sua opinião, eles também são... A senhora identifica alguns, assim, são frequentes? Sim. Né? O que é o surto? Né? Nessa escala que você está falando aí, né? O que são esses surtos? São estresses mal elaborados, entendeu? Pessoas que não lidam com suas questões emocionais. Quando a gente fala para uma pessoa assim, você precisa fazer terapia. Primeira coisa que eles dizem é assim, eu não sou doido. Maluco. Né? E acha que terapia é coisa para maluco. Não, terapia é para quem não quer ficar maluco. Aí, gente, anota aí. Para quem não quer surtar. Por quê? Porque dentro da terapia você vai conseguir entender como você funciona, como é que você está lidando com o seu emocional. Você vai aprender a regular suas emoções, entendeu? Então isso vai fazer toda a diferença. Por que as pessoas surtam? É tipo essa caneca, entendeu? Ela tá quase cheia. Certo? Aí alguém chega aqui, coloca mais uma gota, chega mais um, coloca mais uma gota, e vai colocando e tal e tal. De repente, essa caneca vai transbordar. Mas ela não vai transbordar por causa da última gota. Sim. É por causa de todo o conteúdo que já está lá dentro. É todo o líquido que está lá dentro. Então, vai chegar uma hora que uma gota vai fazer transbordar. Então, a pessoa está lá, cheia de mágoa, cheia de traumas, dores, crenças, decepções, frustrações, coisas que vão acontecendo no dia a dia, questões com o filho, questão com o marido, com o trabalho, né? E a coisa vai acumulando, é a caneca enchendo. E aí, de repente, ela está na rua, entendeu? Uma pessoa vai lá, por exemplo, e bate, encosta no carro dela. Pronto. Acabou. Ou ela mata ou ela morre. Porque ela surta, ela pode sair da realidade, entendeu? Aí, mas só porque isso aconteceu ela surtou? Não. Tem que ver todo o quadro. Tem que ver, né? Olhar e observar o que está por trás disso. E o que está faltando hoje é exatamente isso. Pessoas que busquem regular suas emoções. Gente, terapia é vida. Terapia é saúde. Entendeu? É uma coisa assim que não dá pra gente abrir mão. Entendeu? Hoje é necessário todo mundo fazer. Sim, eu não falo apenas por mim, por minhas experiências não, mas pelas centenas de pessoas que eu já atendi, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu atendi um rapaz e ele dirigia 650 quilômetros para vir fazer terapia comigo aqui no Valparaíso. Uau! Ele cortava o Brasil. Sim, ele vinha para fazer, e às vezes eu falava, não, a gente faz online. Não, eu quero presencial. E ele é borderline.
Vive no limite. Vive no limite. E o que estava acontecendo? Ele não conseguia regular as emoções, estava fazendo uso de medicação, porque tem a medicação. Só que medicação sem a terapia não vai resolve. Funcionar. Entendeu? Porque o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um equilíbrio ali entre a medicação e a terapia, para quê? A medicação vai ter os seus efeitos, mas a terapia é que vai te ajudar a regular, a regular suas emoções. E aí o que acontecia? Aí ele veio, a gente foi trabalhando, ele, não, porque eu não aceito, porque se falar um não pra mim, já me dá um ódio, eu já quero matar, que não sei o quê. E a gente começou a trabalhar. 3 meses depois, ele me ligou e me agradecendo. Ele falou assim, ó, você salvou a minha vida. Olha só. Aí eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, eu briguei com a minha esposa, e ela me afrontou, me disse que vai embora, que não vai voltar comigo. Na hora me deu uma raiva muito grande. Ela estava parada no carro dela, na frente do meu. Eu estava estava numa caminhonete. Ele bateu de frente com o carro, acabou com o carro dela. Quando ele bateu no carro dela, ele olhou e viu que ela não tinha machucado. Ele disse que uma voz falou para ele assim, desce e pega no pescoço dela e mata. Meu Deus. Aí na hora que veio a voz, ele falou assim, a doutora falou que eu tenho que corregular as minhas emoções, que eu preciso respirar e que eu não posso fazer tudo que me vem na cabeça. Então ele respirou, entrou, voltou pro carro, deu ré, foi embora. Tudo bem que levou uma medida protetiva e outras coisas mais, mas pelo menos não chegou. Não chegou a... Entendeu? Então a importância é essa. Olha, gente, terapia. Do jeito que a gente se preocupa com o cabelo, né? Que é todo mês, né? Sim. Com a unha. Toda semana. É toda semana. Um abraço aí para as meninas. A gente se preocupa com os dentes, né? Se preocupa com... Porque hoje explodiu esse negócio de fitness, cuidar do corpo, né? Tem que cuidar, mas não pode deixar de cuidar da mente. Tá, mas aí o que a gente vê? O que a gente vê? Excesso de cuidado com o corpo. Todo excesso esconde uma falta. Olha aí, ó. Já é uma pista. Já é uma pista. Quando você vê a pessoa focada, só pensa no corpo, só pensa no corpo, só pensa no corpo, ele deve estar escondendo alguma coisa, mascarando alguma emoção que ele não está conseguindo lidar. Ixi. Entendeu? E não é só... A senhora bateu pesado agora. Entendeu? E não é só a questão de academia, de cuidar do corpo, não. Entendeu? São várias questões que você olha e fala assim, mas que exagero, essa pessoa só vive em função disso, essa pessoa não pensa em outra coisa, essa pessoa não fala outra coisa, entendeu? Então, todo o excesso ele está escondendo uma falta. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, eu não acredito numa pessoa que chega para mim e fala assim, olha, meu corpo tá ótimo, eu não tenho doença, tô no peso correto, tô muito bem fisicamente. Também não existe. Mas as minhas emoções estão detonadas. Não dá certo. Não bate essa... Não bate. Nós somos corpo, alma e espírito. E essas 3 áreas, elas precisam dar em equilíbrio. Se você não está bem emocionalmente, você não está bem fisicamente e muito menos espiritualmente. E quando eu falo espiritualmente, não estou falando apenas de religião. Eu estou falando da sua ligação, do que você acredita, da sua crença. Aquilo que você sente que transcende, que é algo maior do que você. Então, se você não está bem nas suas emoções, as outras áreas vão estar detonadas. Tudo vai mal. Tudo vai mal. Né? Aí o que a pessoa faz? Eu tô obesa, eu tô me sentindo mal, eu tô com problema no estômago, o que eu faço? Corro pro médico, começo um regime, começo a cuidar da minha alimentação, vou procurar produtos naturais para comer, né? Eu tenho todo o cuidado. E quando a emoção está detonada, para onde você vai? Qual a pista? Não tem. Normalmente ninguém procura, né? Aí vai procurar o amigo, vai procurar internet. Agora tem gente até na inteligência artificial buscando terapia. Tudo bem. Uns vão pro bar. Exatamente. Cada um vai garçom. Aí o garçom tem que ser o terapeuta, né? Aí vai falar das suas dificuldades para uma pessoa que não tem preparo para te ouvir, para te ajudar. E aí isso pode muito mais complicar a sua vida do que te ajudar. Né? Então, é isso. É sobre isso, né? É perceber as pessoas, se colocar no lugar da outra pessoa, ter essa empatia e ler. A gente faz leitura das pessoas, não tem como passar desapercebido, né? Se uma pessoa está perto de você e você começa a perceber que ela tem um comportamento diferenciado,
O que acontece? Todo comportamento é uma comunicação, é uma expressão. A pessoa está falando alguma coisa. Toda comunicação, todo comportamento é uma comunicação. A pessoa está tentando falar alguma coisa para você. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Identificou um desses itens, um desses sinais, vamos dizer assim, né? Qual o primeiro passo de quem, né, tá nos assistindo aqui, a pessoa que identificou no seu amigo, no seu parente, identificou um desses sinais, né? Aí vamos lá, a pessoa está se isolando, né? O transtorno de borderline, né? O esquizofrênico, né? Que vive em outro mundo paralelo. Identificou desses sinais, que possivelmente é uma pista de que a pessoa possa estar, quem sabe, enveredando para o lado do autoextermínio. Quem identifica isso? Qual o primeiro passo? Primeira coisa, acolher. Você vai acolher essa pessoa, principalmente, né? Sem críticas. Sem julgamentos. Sem diagnóstico, porque ninguém tem direito de ficar diagnosticando. Não, você tem isso. Não, você tem aquilo. Porque hoje todo mundo é... Todo mundo é profissional. Não, psiquiatra, o mundo tá cheio agora, né? O cara passou de manhã por você, deu bom dia à tarde, não deu boa tarde, e você já fala, ixi, é bipolar. Já sai o laudo na hora. Na hora. Enquanto a gente tá aí de 5, 6 meses, numa luta para fechar um diagnóstico, nego dá em 2 O cara tá... Entendeu? Mas a questão é essa, identifiquei, a primeira coisa que eu faço, apoio. Acolhimento, escuta sem julgamento, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, quando ela tá nessa posição, ela tá com dor, entendeu? E ela não tem esperança de resolver essa dor. Então, a primeira coisa que você vai fazer, mostrar para ela que a dor dela tem solução, que aquilo pode ser resolvido, entendeu? Mas, principalmente, colo, ombro, para a pessoa... E ouvidos. E ouvidos, principalmente ouvidos, para que a pessoa consiga abre o coração, fora, entendeu? Porque se a pessoa consegue estabelecer uma conexão de confiança com você, ela vai te contar. Sim. Ela vai te falar. Olha, ela não vai dizer assim, eu quero me matar. Muitas vezes ela não vai dizer. Não, mas eu estou muito triste, eu estou com uma depressão profunda, a vida perdeu sentido para mim nada está fazendo mais sentido, eu não consigo sonhar, eu não consigo ter esperança, minha vontade é de ir embora, minha vontade é de morrer, porque eu não vejo mais sair. Pronto, esse é o papo mais claro, entendeu? De quem está numa situação de que eu não vejo mais solução para a minha vida. Então, a primeira coisa, fazer esse acolhimento, incentivar a pessoa a buscar ajuda. Não, mas o seu problema tem solução. Liga lá para a Miriam, bate um papo com ela lá. Você vai ver, você vai encontrar o motivo por que você está dessa forma. Tem uma explicação, você não está nesse lugar por acaso não. Alguma coisa deve estar acontecendo. Então, é apoiar, é buscar ajuda profissional. Certo. É o primeiro passo. Então, gente, identificou alguém com essa situação, procura ajuda de um profissional. Porque, como ela falou aqui, muitas vezes o que não falta é psicólogo sem carteirinha por aí querendo escutar, sendo que nem ele está preparado para ouvir, né? Então, ajuda, busca uma ajuda e a ajuda de um profissional. Bom, procurou ajuda, encaminhou para o profissional. Agora eu vou lavar minha mão? Não, a gente, mantém o apoio, a amizade, né? Porque essa pessoa, ela vai levar um tempo, assim, a coisa não acontece da noite pro dia. Procurei ajuda, vou lá, eu costumo falar para os meus pacientes que terapia não é um comprimido que você toma e 4 horas depois acabou sua dor e você já tem que tomar. Não é dessa forma, né? Então, é um processo, a pessoa vai trabalhar, as suas emoções vai começar a se entender e isso é um processo. Enquanto isso, o que a gente puder apoiar, mostrar para a pessoa que a gente está ali, que a gente está disponível, que a gente, na medida do possível, a gente pode ajudar de alguma forma, a gente vai estar disponível para essa pessoa. Gente, que aula estamos tendo com a doutora Miriam Fernandes, ela que é psicanalista clínica, analista comportamental, psicoterapeuta, psicopedagoga, teóloga, especialista em... acabei de ver aqui o nome aqui. Reabilitação e Independência Química. Ela vai me ajudar aqui. Reabilitação e Independência Química e também em Sistêmica Familiar. Terapeuta Sistêmica Familiar. Procura ela, procura ajuda. Como é que encontra a senhora?
Olha, eu trabalho aqui de frente ao SEIB, no edifício Flamboyant, terceiro andar, sala 301. Esse edifício é o Antiga Equatorial. Equatorial. Ali, ó, gente, tá na entrada ali da 12, antigamente onde era o Detran. Isso, né? Ao lado do Detran. Como é que é o nome desse edifício? Eu nem sabia que esse edifício chamava esse nome. Flamboyant. Flamboyant, olha aí, legal. Tinha até um pé de framboian bem grande lá na que porta. arrancaram. Que arrancaram essa semana, eu fiquei tão triste. Verdade, fica o nosso protesto, arrancaram o pé de flamboyant. Minha amiga, hoje é uma edição especial, gente, que a gente está abrindo aqui para falar sobre a importância do Setembro Amarelo, que é o campanha de combate à preservação da vida. Doutora, eu quero que a senhora agora mande aí suas considerações finais para o público que está nos assistindo, a sua mensagem e também o seu convite para que depois as pessoas que estão procurem você. Gente, lembre-se, terapia não é para quem não é para maluco, é para evitar que você fique maluco. Então, faça terapia com a doutora Miriam Fernandes. É com você. A minha mensagem, né, principalmente nesse momento, é sobre isso, é cuidar das suas emoções. Não quer dizer que hoje você está bem, que amanhã você possa chegar num lugar que você não saiba como lidar com as suas emoções e por um motivo que às vezes, assim, alheio à sua vontade, ao seu conhecimento, você chegue a uma ideação suicida. Né? Pode acontecer uma situação que você se vê num desespero e sim, você pode chegar. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Principalmente com aquelas que não têm uma autorregulação, né, das próprias emoções. Então, é buscar ajuda. Se tem algum familiar, alguém perto de você, que você nota que ela está mudando de comportamento, que tem palavras, frases que você consegue identificar que tem dor, né, que tem ali um certo desespero, a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo, tente apoiar, tente ajudar e incentive a procurar uma ajuda profissional. Porque essa é a única forma que a gente tem para preservar a vida. Né? Menos crítica, mais amor, mais ajuda. Mais acolhimento. Principalmente, mais acolhimento. Até foi bom, né? Só lembrar aí. É colo, ombro e ouvidos. Anota aí, ó. Colo, ombro e ouvidos. Ouvir mais e julgar menos. Doutora, obrigada pela sua participação aqui. A casa é sua, volte mais vezes. Vamos ativar aquele nosso quadro, né? Inclusive, gente, não deu tempo dela falar do projeto dela, mas ela vai voltar aqui para falar do projeto dela, que ela já está... Dá só uma palhinha aí que o pessoal já ficar curioso. Nós vamos lançar agora uma mentoria para mulheres que estiverem, ou que estão, ou que já passaram, ou que ainda estão num processo de divórcio, de traição, de dor, de abandono, de luto, alguma dor, algum trauma que essa mulher viveu e ela não está conseguindo lidar com essas emoções. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar essa mulher a se regular, a entender a sua dinâmica, a ressignificar essas dores e esses traumas, ensinar para essa mulher a ganhar dinheiro contando a história dela, a experiência dela. Então, além de melhorar a sua vida, você vai melhorar a vida das outras pessoas e ainda vai ganhar para fazer isso. Doutora Miriam Fernandes, nossa psicanalista clínica, terapeuta, psicopedagoga e analista comportamental aqui no programa Palavra Franca. Gente, sexta-feira que vem tem mais programa Palavra Franca. Eu me despeço lembrando, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, doutora. Muito obrigada.